Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6 horas 29 minutos, horário de Brasília desta sexta-feira, hoje, 8 de dezembro de 2023, já nos preparando para o culto de vigília. Pois é, tá acabando o ano, hein? Meu Deus, passou rápido, né? Mas louvado seja o nome do nosso Deus, que até aqui o Senhor esteve ao nosso lado, nos guardando, nos direcionando, nos orientando. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, deixa eu mandar um abraço aqui, uma pessoa muito especial para nós, para mim principalmente, para todos nós, nosso querido irmão Arthur Borba, está aniversariando hoje. Para quem não está ligando, o nome da pessoa é o nosso Tutuca, lá no Rio de Janeiro, lá no Rio, está aniversariando hoje, hein, Tutuca? Rapaz, não parece, hein? Mas Tutuca está completando 66 anos. Eu dava uns 48, mas 66 anos. Deus te abençoe, viu, querido irmão? Um abraço, nosso querido irmão Arthur Borba, nosso Tutuca aí no Rio de Janeiro. E para quem não sabe, né, o Tutuca é um grande instrumentista, né, um servo de Deus. Tem esse dom que o Senhor lhe concedeu, né? A abertura aqui do nosso programa aqui do Bom Dia Manaim, aqui da madrugada, né? Aquele instrumental que nós colocamos ali, é o Senhor que abençoou a vida do Tutu, que ele nos inspirou e nós colocamos aqui, é uma bênção, né? Que Deus possa te abençoar, viu, querido irmão? Grande abraço, nosso querido irmão. E parabéns a você também que está aniversariando hoje. Não recebi aqui o seu nome, mas que Deus possa te abençoar também, tá bom? Vocês, qualquer parte do Brasil e do mundo que está aniversariando hoje. Queridos, eu tenho aqui um pedido de oração. A irmã Sueli, esposa do irmão Ailton, o Ailton, aqui da Praia da Costa, o nosso querido, o pai do pastor Ailton Mota. Desculpa, Ailton Neto, desculpa, Ailton Neto. A irmã Sueli, né, orar por ela, pela saúde dela, recuperação, só dar uma benção a ela. Também a irmã Ana Rosete, esposa do pastor Wallace Rosete, passou por uma cirurgia agora recente, há cerca de 2 dias, e está em recuperação. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida dela, do pastor Wallace também, toda a família, né? Que ela possa ter uma recuperação plena. Também há um pedido de oração aqui do irmão César, lá de Florianópolis, também está hospitalizado. Que o Senhor possa abençoar a vida do nosso querido irmão. Também a orar pela vida do irmão Almando Batista Vieira, ele é lá de Patinga. Também orar pela saúde do nosso irmão, que está precisando de uma bênção. Aliás, quem me passou esse pedido de oração foi o irmão Samuel, lá de Patinga, não é isso? Que eu possa abençoar a vida do nosso irmão Almando Batista Vieira, lá de Patinga. Deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Kate Braga, lá de Teófilo Otoni, pertinho de Valadares, né, Minas Gerais. Que o Senhor possa abençoar a vida da nossa irmã, está sempre acompanhando a nossa programação. Cléber, eu não mando mensagem, mas eu estou aqui ouvindo vocês sempre. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe a você, viu? Também um abraço à nossa irmã Célia, lá de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, também participando conosco aqui. Os irmãos de norte a sul, leste a oeste, né? Do Brasil e do mundo todo, participando conosco aqui nesta manhã e sempre. Muito obrigado pelo carinho. Queridos, o texto trazido nessa manhã pelo pastor Sérgio Gastaldi é carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim: mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Carta de Paulo, o apóstolo Paulo, né, escreveu aos Coríntios. E Paulo escreve aos Coríntios, irmãos, pastores que aqui estão, com o objetivo de tratar os problemas que estavam afetando a igreja naquele momento. Embora a igreja ali naquele momento fosse cheia de dons espirituais, mas alguns problemas haviam surgido ali. Alguns irmãos ali de Corinto, pastor Sérgio, tinham dificuldades de romper a velha vida, o velho homem, costumes,
práticas mundanas, hábitos mundanos, modos de vida e até mesmo algumas práticas que vinham do paganismo. Então, o apóstolo Paulo, ele detecta, o Espírito Santo detecta tudo isso. E é exatamente quando Paulo escreve, então, a igreja que estava ali, e Paulo, então, diz, olha, nós não recebemos esse Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas para que recebemos o Espírito Santo de Deus? O texto diz, para que possamos, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, a revelação. Em outras palavras, Paulo está falando, olha, nós temos a palavra, mas nós precisamos da revelação de Deus, pois é a revelação de Deus que nos mostra aquilo que está oculto aos olhos humanos, né? Nós somos pessoas racionais, nós raciocinamos, mas nada como ter a revelação do Senhor, para que possamos detectar aquilo que é do homem, aquilo que é da razão humana, aquilo que vem do mundo, porque o espírito do mundo, ele também tenta influenciar as pessoas. A própria palavra diz isso, O mundo, esse mundo que nós estamos aqui, jaz no maligno, ou seja, está debaixo de uma mentalidade humana. Mas nós que somos novas criaturas, nós temos que estar debaixo de uma mentalidade. Paulo diz assim, logo lá embaixo, ele fala assim, no verso 16, assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós somos influenciados pela mente do Senhor, pelo Espírito Santo, e não sermos influenciados pelo espírito do mundo. Paz, Senhor, pastor Sérgio. Desculpa, deixa eu abrir o microfone aqui do pastor. Paz, Senhor, pastor Sérgio. A paz do Senhor. Agora, tá saindo? Agora sim. Agora alto e claro. É isso mesmo. Havia ali problemas na igreja de Corinto, mas ele começa, dizendo que Corinto foi uma igreja realmente abençoada, Sim. Logo no capítulo 1 aqui, ele diz assim, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, e diz assim, de maneira que nenhum dom vos falta, conforme você falou aí, eles tinham dons, nenhum dom vos falta, no versículo 7. Sim. Esperando aqui a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Mas Corinto estava vivendo um momento difícil, porque o que havia? Paulo retrata aqui ele fala de alguns problemas, como por exemplo, inveja, contendas, dissensões, chamava ele assim, sois carnais, Ele apontou também impurezas na vida da igreja, e ele menciona que eram impurezas tais que nem os gentios praticavam. Então ele estava realmente corrigindo ali, admoestando, mas ele embasa toda a sua fala, mostrando realmente que o que eles precisavam era rever as raízes, a origem, porque quando Paulo foi ter com ele fala aqui no início do capítulo 2, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Então ele resgata realmente uma experiência espiritual que fez com que eles se convertessem e se formassem como igreja. Então ele retrata isso para trazer a eles a lembrança de que eles precisavam de ser espirituais. E Paulo tinha muito o que falar e a corrigir naquela igreja. Isso, desculpa, pastor, sim. No verso 5, dá o respaldo que o senhor está falando aí. Fala assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No poder de Deus. Porque, inclusive, eles procuravam honra, dos homens, e davam também, Uns diziam, eu sou de Paulo, outros sou de Cefas, sou de Apolo. Verdade. Então, eles tinham realmente essa coisa. E Paulo dá uma dura nele, briga com eles, dizendo, porventura Cristo está dividido agora? Então, ele realmente repreende. Mas primeiramente, ele reconhece que o povo realmente tinha recebido uma bênção do Senhor e que tinha dons na igreja, mas que tinha essas coisas a serem acertadas. Eu ia dizendo que nós vemos aqui que Paulo, neste livro, no capítulo 11, ele dá aquele ensinamento maravilhoso a respeito da ceia, de como celebrar a ceia, e que eles precisavam também de aprender, porque eles faziam de uma forma realmente carnais, se ajuntando para comer e beber,
e não para uma solenidade que era a ceia do Senhor. Ele traz também uma revelação aqui maravilhosa, que é um mistério profundo, né, trazendo aqui para a igreja, logo após o capítulo 11, quando ele fala que o corpo do Senhor Jesus, ele faz parte da igreja, né? Então, quem come o pão, ele come o corpo de Cristo. Aí ele vai ao capítulo 12, ele já vai falando que a igreja ela é corpo de Cristo. E vós sois seus membros em particular. Então, assim, algo que foi realmente uma revelação, um mistério ali que Paulo alcança, né, dado a palavra, e ele transfere isso para a igreja e nós vivemos esse mistério. Não tinha isso nas escrituras, né? Que a igreja é corpo de Cristo. Mas ele alcança ali e ele fala. Assim como nós hoje, pelo Espírito Santo, conhecendo os mistérios, os segredos de Deus, alcançamos diversas revelações que são trazidas de uma forma didática para os nossos dias, né? Por exemplo, a quarta, quinta medida é uma forma didática muito maravilhosa para entendermos as coisas que estão contidas na palavra. E Paulo conheceu diversos mistérios e trouxe isso como dispenseiro, né, conforme foi falado aqui, para a igreja, não só naqueles dias, mas também para nós hoje, né? Perfeitamente. Pastor, deixa eu chamar o pastor Rodrigo Marques. Tem tempo que eu não falo com o pastor Rodrigo Marques. Pastor Rodrigo, no versículo 14, o apóstolo, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, a palavra diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. A palavra aqui natural, aqui no original, aqui no grego, é psíquicos. Ou seja, fala da psique, refere-se ao homem que é governado apenas pelo seu ambiente, ou seja, pelo seu instinto, como a sua natureza pecadora, né? E esse homem que tem que é governado pela sua psique, pela sua razão, ele é incapaz de compreender as verdades espirituais que lhe parecem loucura. Foi isso que Paulo está falando aqui. Mas Paulo fala assim, olha, mas o que não pode compreender no verso 14, 2,14, porque as coisas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então Paulo está falando que nós, como novas criaturas, nós não podemos ser mais governados agora pela nossa psique, pela nossa razão humana, mas nós temos que dar vazão para que o Espírito Santo de Deus possa revelar todas as coisas. E é isso que ele está falando aqui. E Paulo nos chama a atenção dos irmãos daquela época para isso, para voltarmos a ter a mente de Cristo nessa manhã, para que não possamos enxergar hoje, em 2023, né? Lógico, como somos humanos, raciocinamos, somos seres que raciocinam, obviamente. Mas nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter essa visão espiritual. Ou seja, o nosso homem interior, a nossa alma, ela tem que ter essa mentalidade, a mente de Cristo. Ou seja, porque as coisas de Deus se revelam espiritualmente. Paz, Senhor pastor. Amém. A paz do Senhor a todos. É interessante que a colocação já feita, né, demonstra que a igreja ali tinha, né, a manifestação do Senhor, né? Tinha dons, tinha o chamado do Senhor, né? Foi eleita pelo Senhor, mas vivia um processo de aperfeiçoamento, né? Então a palavra aqui dita, né, nesta manhã no capítulo 2 nos mostra da necessidade de que, em meio ao conhecimento que o Senhor já havia acrescentado na vida da igreja, a necessidade que a sabedoria de Deus governasse todas as coisas, né? E não a sabedoria do próprio homem, né? No seu conhecimento, na sua psique, né? Na sua inteligência, né? na sua capacidade, né? Paulo até vinha dessa experiência, né? Um homem capaz. E se ele não fosse capaz o suficiente, o Senhor não o teria usado como o usou, né? Quantas cartas nós temos aqui no Novo Testamento, né, onde Paulo foi usado, né, e parte, né, desta base é o conhecimento que ele tinha. Mas esse conhecimento foi aperfeiçoado pela presença do Espírito Santo na vida dele. Porque em dado momento ele foi iluminado. Né? Iluminado de que forma? Né? Conheceu o Espírito de Deus. Né? O Espírito Santo passou a fazer parte da vida dele.
Então, quando o texto aqui, dito nessa manhã, no verso 12, fala a respeito, né, do espírito do mundo, né, e o espírito de Deus, né, chega um momento na vida do homem que é necessário romper, né, o homem ir além daquilo que, né, é a sua capacidade, e agora passar a ser dependente do Espírito Santo, né? Então, a palavra nos fala em outro momento em Hebreus, capítulo 10, verso 32, né? Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serem iluminados, suportastes grandes combates e aflições. Ou seja, para que a igreja, né, e esta igreja aqui em Corinto, estava, né, vivendo, né, esse aperfeiçoamento, né, através dessas palavras, né, porque isso seria necessário para que ela amadurecesse, né, e tivesse condições de suportar, né, todas as aflições que viriam nos dias seguintes. Né? Uma igreja rejeitada, uma igreja afrontada, uma igreja que deveria, né, mostrar conhecimento e entendimento das coisas que o Senhor queria operar na vida da própria igreja, de todos os homens que estivessem dispostos a abrir os seus corações, como também nos dias atuais. A necessidade de compreendermos o momento profético que nós estamos vivendo. Né? No verso 9, aqui no capítulo 2, fala, né, a respeito dessa experiência, né? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Então, todas as coisas que são proféticas, né? A profecia de Deus, né, no olho que não ouviu, o ouvido não ouviu, né, a profecia de Deus, né, não subiu ao coração do homem a profecia. Então, muitas coisas precisavam serem alcançadas nesta hora. Né, e através da sabedoria de Deus, do governo do Espírito Santo, né, a igreja ali estava vivendo esse aperfeiçoamento, como também nós estamos vivendo nos dias atuais, para que possamos suportar as aflições e as afrontas até que o Senhor venha. Deixa eu chamar agora o pastor Walter Plácido, também conosco aqui. Pastor, Paulo nos chama a atenção aqui sobre ele fala do espírito do mundo, que atua nesse mundo, e fala do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. E Paulo, ele nos chama a atenção para que possamos ter cuidado com essa influência do Espírito que opera nesse mundo sobre a mentalidade humana, como o pastor Rodrigo acabou de colocar aqui. Nós somos seres que raciocinamos, que pensamos. Só que o homem tem que entender que o homem sofre influência desse espírito. A Bíblia diz que quem é o príncipe desse mundo? Em Efésios 2:2 fala sobre isso, né? Que o Espírito, fala assim, e o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Então não podemos ser influenciados por o homem não ser influenciável, mas nós temos que sermos influenciados pelo Espírito Santo. E Paulo está falando isso para os irmãos de Corinto, que estavam vivendo ali, muitas vezes sendo influenciados pela filosofia, né, os gregos, enfim, pela sofismas. Mas Paulo fala, não, nós temos que ter a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo, pastor Walter Plácido? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Ter a mente de Cristo é se submeter, né, à vontade dele, atentar para aquilo que o Espírito Santo tem falado conosco, deixarmos, né, a razão humana e permitirmos que prevaleça em nossa vida a vontade do Espírito Santo. Nós temos os nossos impulsos, né? Temos as nossas tendências, que muitas vezes, se dermos vazão, né, nós vamos entrar em grandes dificuldades. Mas na medida que o homem ele é guiado pelo Espírito Santo, ele se permite, né, ser conduzido por esse Espírito de Deus, né? Então, ele pode desfrutar dessa bênção de ter a mente de Cristo. Uma coisa que eu achei importante a gente falar aqui é que ele diz assim, o texto, né? Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus,
Qual a finalidade desse Espírito que provém de Deus? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o Espírito de Deus, ele nos leva ao conhecimento, né? Que é diferente de você ter informações acerca de alguém ou de alguma coisa. Conhecer não é simplesmente, eu sei, né, que Jesus nasceu, eu sei que o ministério dele durou, né, 3 anos, eu sei que ele foi batizado por João Batista. Isso é você ter informações acerca dele. Agora, conhecer a Jesus, conhecer os mistérios de Deus, é outra coisa. Por quê? Porque aí entra a ação do Espírito, né? É o Espírito que nos leva a um conhecimento mais profundo. Com licença. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Sim. Então, a ação do Espírito, né? Então, muitas vezes a pessoa, como o pastor também falou, a pessoa ela tem um conhecimento, ou melhor, tem informações da palavra, da Escritura. Agora, a revelação, o entendimento, né? Ele é algo que o Espírito... Interessante, os discípulos no caminho de Emaús, né? Eles tinham informações acerca das profecias, tinham informações acerca de Jesus, inclusive falando com o próprio Jesus. Eles conviveram, né? Não, que ele foi um homem, né, poderoso em obras e tal. Só que chegou um momento em que Jesus se revelou a eles, né? E ali eles puderam conhecê-lo tal como ele é. E é esse Espírito, né, que nos leva a um conhecimento mais profundo do Senhor, né, dos mistérios da palavra, dos mistérios de Deus. Jesus disse assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho ou aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, o conhecimento, né? Então, a ação do Espírito Santo hoje é que nos leva a verdadeiramente conhecermos a Deus, né? Termos com Ele uma intimidade, né? Ouvirmos a sua voz, falarmos com Ele, né? Então, não é o Espírito do mundo que nos dá esse privilégio. Exatamente. Né? Mas o que nos dá esse privilégio é a ação do Espírito Santo em nossas vidas hoje. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Não, ela não contém. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra. Então, por quê? Porque é a palavra que nos revela a ação do Espírito Santo na palavra, a palavra viva. Porque nós servimos a um Deus vivo, o Espírito Santo ele revela todas as coisas. Então, esse Espírito que atua no mundo, ele vem para confundir, ele vem para trazer medo. Não, mas a palavra diz isso, a Bíblia diz isso, mas não é bem assim, né? Olha, veja bem. Então, uns dizem até, chega uma loucura dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Olha que loucura. Mas a Bíblia fala, mas nós que temos a mente de Cristo, a palavra do Senhor, ela é o poder de Deus. Sim. É completamente diferente. E é isso que Paulo estava tentando mostrar à igreja de Corinto e a nós também nessa manhã. Só complementando aqui, o homem natural não entende. Não entende isso. As coisas. E aí é mais conveniente para o homem natural dizer, olha, contém algumas coisas, né, são inspiradas, outras não, porque as coisas que ele não entende é porque ele ainda não teve a revelação, não teve o conhecimento, não deixou o Espírito Santo, né, revelar a ele. E a Bíblia diz que não toda, não parte, mas que toda palavra é inspirada, toda. Sim. Não é só parte. Verdade. Né? Porque é muito. Tem pessoas, me lembrou bem aqui, tem pessoas que falam exatamente isso. Não, mas né, aquilo que é inspirado na palavra, não é aquilo. Toda a palavra é inspirada. De Gênesis e Apocalipse. Né? A inspiração. Pode ser que a pessoa ainda não tenha alcançado, né, os mistérios. Mas para alcançar os mistérios, é preciso que, né, o Espírito, né, ele
haja em nossas vidas, que haja uma predisposição de cada um em permitir que ele, né, direcione. Amém. Só complementando, com licença. Pois não, pastor No Rodrigo. capítulo 19 de Atos, fala a respeito de uma das viagens de Paulo, né, missionárias, e ali passando pela igreja de Éfeso, a palavra do Senhor diz o seguinte, né? E chegou em Éfeso e achando ali alguns discípulos. Então a palavra define aqueles homens como discípulos, né? Ou seja, não eram homens separados já para viverem a palavra, para viverem o projeto do Senhor, né? Mas Paulo coloca uma questão, né? Recebestes vós já o Espírito Santo? Então Paulo pergunta para eles, né? Vocês já conhecem o Espírito Santo? E eles respondem, não. Que eles não tinham alcançado essa experiência ainda, né? Então Paulo faz uma segunda pergunta, né? Em que sois batizados então? Qual é o vosso entendimento? Em que sois batizados? E eles respondem, né? No batismo de João, né? E ali Paulo impõe as mãos sobre eles, ora por eles, aí naquela hora eles são batizados com o Espírito Santo e passam a profetizar e falar em línguas, né? Então tu veja que mesmo sendo homens identificados na palavra como discípulos, né, mas ainda faltava uma porção, faltava um novo entendimento, né? Faltava uma nova experiência a respeito do projeto que Deus, né, queria fazer na vida deles. Aí, em cima do que o pastor Rodrigo está falando, aí eles saíram batizados com o Espírito Santo. Mas ele falou, não, nós somos batizados apenas com o batismo de João Batista, que era o arrependimento. Aí você vê que vem em 2023, não vou falar, obviamente, não vou falar, mas tem algumas igrejas hoje no Brasil que, em cima do que o pastor Rodrigo falou ali, que prega o rebatismo. Batizado 2 vezes. Então, olha como falta a revelação do Espírito Santo. Porque ele não está falando de você ser rebatizado. Porque já era batizado do batismo do arrependimento, que era o batismo nas águas. Ele está falando agora do batismo do Espírito Santo, que é completamente diferente. Como diria lá em Minas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso. Agora a palavra fala sobre serem iluminados. Exatamente. Por isso que ele fala dessa revelação na palavra que vem através do Espírito Santo. Amém. Pastor Roniel Novaes, Paulo está falando aqui que o Espírito Santo, ele nos capacita a compreender a sabedoria de Deus, ou seja, o mistério que o homem, humanamente falando, não conhece, a não ser se o Espírito revelar. Paz, Senhor, pastor. Pai do Senhor, Kleber, a todos que estão conosco nessa manhã. Eu estava aqui pensando o que eu ia falar, né? Não, mas tem muita coisa aqui. Com essa abundância, né? De revelação, de conhecimento, né? Mas o próprio apóstolo Paulo, ele é o exemplo disso, né? Porque, como foi falado aqui pelos companheiros, o pastor Rodrigo, né? Falou que Paulo era um homem muito inteligente, né? Sim. Culto. Estudou aos pés de Né? Gamaliel. Doutor, fariseu. Mas, sem o Espírito Santo, aquele conhecimento não levou ele a um caminho, né, iluminado. Pelo contrário, o caminho dele era um caminho, né, totalmente oposto à vontade de Deus, ao projeto de Deus. Era o caminho, né, da perseguição. Mas quando ele tem um encontro, né, com o Senhor Jesus, quando ele fica ali 3 dias orando, né? Agora ele estava diferente, né? Ele estava orando, buscando a Deus, que a palavra nos fala, né? Para que possamos, né? Descobrir, saber qual é a boa, né? Qual é a vontade de Deus. Que é perfeito e agradável. Para nós. Então ele ficou ali em oração, recebeu, né? Ananias, que foi ali orar por ele. E quando Ananias ora, Ananias fala, né? Já o chamando de irmão, né? Irmão, Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, né? E ora por ele e fala, receba o Espírito Santo, né? Naquele momento ali, a vida dele foi transformada. Naquele momento,
uniu-se o conhecimento humano, né? Que é bom. É sempre bom você conhecer, você estudar, você se aprofundar na ciência, né? Humana. Conhecimento, né? O saber sempre é bom. Mas quando se fala em salvação, quando se fala no projeto de Deus, o homem sem o Espírito Santo, ele não chega a lugar nenhum. E a partir daquele momento, então, o Espírito Santo, né, capacitou Paulo, né, para pregar, para ensinar, né, quantas cartas, né, quantos ensinamentos nós não temos na palavra de Deus, e tudo isso proporcionado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que revela ao homem a vontade de Deus, porque há um versículo aqui, né, o 11, se não me falha a memória, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Sim. Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele sabe a vontade de Deus, as coisas de Deus, o projeto de Deus. Então, quando nós temos o Espírito Santo, né, quando Paulo, né, foi batizado com o Espírito Santo, ele passou a conhecer a vontade de Deus, conhecer o projeto de Deus, conhecer os mistérios de Deus. O Senhor começou a se revelar a ele. E agora, né, o pastor Sérgio citou a ceia, né? Quando ele fala ali da ceia, né, ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não ensinou nada da razão dele, mas tudo que ele ensinou foi aquilo que veio da eternidade, veio do Senhor por revelação. Eu recebi e vos ensinei. Então o Espírito Santo é necessário na nossa vida, né? E nós podemos glorificar o nome do Senhor porque nós temos o Espírito Santo, né? O Espírito de verdade. E aquele que tem o Espírito Santo, ele não erra o caminho, né? Ele tem a mente de Cristo, né? Ele não erra o caminho, ele não se deixa corromper. Salmo 23, né? Davi fala assim: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Uma mente, né, sã, uma mente ungida, né, com óleo, uma mente que tem o Espírito Santo, uma vida que tem o Espírito Santo, é uma vida pura, é uma vida santa, ela não deixa se corromper, como aconteceu ali, né, em Coríntios. Então, finalizando aqui, né, é necessário termos o Espírito Santo na nossa vida. O pastor Sérgio, o pastor Ronieri, ele falou aqui sobre unge a minha cabeça com óleo, meu cálice, falando de mente. E a palavra aqui diz também sobre mente, no verso 16, fala assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. E a palavra mente aqui, ela no original, aqui no hebraico, é lev. Lev, a palavra lev, ela é formada por duas consoantes, que é lamed e bet. Lamed, ela tem um desenho, vamos botar assim, uma forma de desenho, pictográfica, de um cajado no hebraico. E a palavra lamed também quer dizer ensino. E a outra consoante da palavra lev, que é mente, é beit. Beit quer dizer casa. Ou seja, está falando o seguinte: quando a nossa casa, a nossa mente, ela é governada pelo cajado, pelo Espírito Santo de Deus, nós passamos a ter a mente de Cristo. É isso, em outras palavras, ele está falando. Por isso que ele falou assim, ó, no capítulo 3 aqui, logo em seguida, ele diz assim, Paulo diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, ou seja, no hebraico aqui, espirituais é maduros na fé, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Alimentando com leite. E aí fala: com leite eu vos criei, não com manjar, ou seja, com alimento sólido. E por quê? Aí diz assim: porque vocês ainda são carnais. Verso 3: inveja, contenda, dissensões, briga. Meu Deus! Aí no verso 4 ele diz: porque vocês ficam dizendo, eu sou de Paulo, outro é de Apolo, né? Aí ele diz lá na frente, deixa eu ver aqui, ele fala assim, no verso 19, capítulo 3, verso 19:
porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Ou seja, Paulo está falando, olha, eu estou querendo falar aqui das revelações, das coisas eternas, mas como é que eu vou falar para vocês, profundas, se vocês são né? meninos? Isso, profundas, se vocês ainda são meninos, parece que estão bebendo leite ainda, e eu querendo passar um alimento sólido. E muitas vezes hoje em 2023 nós vemos isso. As pessoas falam assim, mas a palavra não precisa ser nada revelada não, a palavra já está revelada. É mesmo? É verdade. Eu até notei isso aqui, falei, isso aqui tem que ser falado. Que bom que você falou. Que bom. Porque existem níveis, né? Exatamente. Existem isso. níveis. E a palavra também, ela é para grupos específicos. Tem gente que fala assim, não, a palavra é para todo mundo. Não é. Não é. Não é. E outros, conforme você falou, dizem assim, a palavra já está revelada. Não precisa desse negócio de mensagem oculta, mensagem além da letra. Tem pessoas que ainda não alcançaram isso. É assim como a igreja de Corinto, né? Exato. Tinha ali um grupinho que não tinha condições de alcançar isso. Tem pessoas que talvez ainda não alcançaram isso também. E por isso diz essas frases. A palavra já está toda revelada. Olha, queridos, não está. Deus tem muito a revelar. E como que a gente sabe disso? Na própria palavra, o Senhor Jesus, ele tem um texto que ele diz o seguinte. Eu até separei aqui. Ele fala assim, ele dá graças ao Pai, porque, achei aqui, ó. Ocultou essas Graças coisas, te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos Isso. e as revelaste aos pequeninos. Não basta ser inteligente. Não basta. Não basta ser Ser inteligente. estudado. Vou pegar a Bíblia, vou estudar, vou fazer um curso, Ele pode virar fazer curso, ter um canudo, né? Um diploma. Um diploma. Ser professor de Bíblia, mas se Deus não revelar, se Deus não mostrar os mistérios, ele só vai conhecer a letra. O senhor quer ver o senhor me permite aqui, uma pessoa que era muito inteligente, tinha um canudo, igual o senhor falou, um diploma, mas o senhor falou assim, rapaz, você não é mestre em Israel, você não sabe disso? Não sabe disso. Era mestre. Nicodemos. Ele era mestre de Israel e não sabia das coisas que Jesus estava falando. Então, existe uma mensagem. Por exemplo, grupos específicos. A Bíblia é para todo mundo? Depende. Por exemplo, ela é para todo mundo. Quem não tem salvação, existe uma mensagem para eles. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Quem crê e for batizado será salvo. Então, existe uma mensagem para alcançar estes. Mas existe uma mensagem que não é para estes. Por exemplo, Apocalipse. Eu perguntei a uma pessoa aí, né, um teólogo. Perguntei a ele assim, você sabe para quem que é o livro de Apocalipse? E ele rodeou, é para todo mundo, falou um monte de coisa, menos o que está no versículo 1 de Apocalipse. Revelação. Revelações de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar a quem? Aos seus servos, as coisas que brevemente vão acontecer. Aquele que serve ao Senhor. Então já está falando, é para servos. Pergunta simples, né, Sérgio? É pergunta simples. Muito simples, né? Aí quando eu falei que estava do primeiro versículo, aí que ele não soube responder, ficou nervoso. Mas assim, às vezes as pessoas não entendem que há uma mensagem específica para cada grupo. Há uma mensagem para Israel, há uma mensagem para a igreja, há uma mensagem para tempos específicos que o Senhor vai abrindo, né? Daniel, isso aqui não é para agora, é lá para diante. Então, a mensagem para tempos específicos e bom é a igreja ter o Espírito Santo de Deus para ir acompanhando a cada tempo, a cada momento certo, a palavra dada ao tempo certo, que o Espírito vai dar. Então, o Espírito Santo fala isso conosco. A gente vê também quando o Senhor fala as parábolas, né, no capítulo 13, para todos, né? E depois em Lucas, né? Em Lucas... Mateus 13. Lucas 15 e Mateus 13. Também. Então, eles perguntam, mas Senhor, tu falas em parábolas? Eu falei assim, não, a vós é dado o conhecimento das coisas, né, do reino de Deus. A eles, não. Então, Deus tinha, Jesus mostrou ali que ele tinha uma mensagem a se mostrar, a se revelar aos servos. Aos demais, ainda não. Algo estava encoberto. Então, nos nossos dias também, o Senhor tem uma mensagem que ele fala para os seus e para outros é encoberto. Você vê aqui, o pastor Walter citou aqui o exemplo dos discípulos, né, no caminho aqui de Emaús.
eles caminhavam, eles estavam se distanciando de Jerusalém, indo, né, 60 estádios para Emaús. Mais ou menos Mais 12 ou a menos 13 isso. quilômetros, mais ou Olha menos. aí. Eles iam, a Bíblia diz que eles iam fazendo perguntas entre eles. Poxa, a gente pensou que ele quer remir Israel. Por que isso aconteceu? Então eles iam questionando. E Jesus se aproximou deles. E eles não conheceram. Né? Existem aí algumas peculiaridades, por que não reconheceram, né? Os galileus eram pessoas feias, né? Tudo parecido. Você via Galileu, você não conseguia discernir quem era quem, era tudo parecido, tudo feio. É bom que se diga isso, né? E aí, às vezes você via a pessoa, mas você achava que era outra. Tanto é que eu estou fugindo aqui um pouco do assunto, né? Quando foram prender Jesus? Quando foram prender Jesus, Isso. teve que alguém identificar, porque mesmo você tendo visto de dia, de noite, você não ia saber quem era. Eles eram tudo parecido, com exceção de Lucas, se não me engano, né? Lucas que era mais gente bonita que tinha ali, mais gente boa. Mas eles não conheceram, não perceberam que era Jesus. E Jesus começou a perguntar, que palavras são estas? E vai conversando com eles ali. E eles não vão, eles ficam imergidos ali naquela escuridão. Por quê? Porque eles não criam nem no que as mulheres, está na palavra, né? Viram e falaram que ele vivia. Falaram assim, mas aí foi alguém lá, não viu nada. Então eles continuavam se afastando. Mas aí, diz a palavra que Jesus ia falando para eles, honestos de coração, tardos a entender. Né? Porque o homem assim, ele é tardo a entender. Não cria naquilo que estava profetizado. Não convinha que o Cristo padecesse. Jesus começa a falar para eles. E eles vão sentindo no coração um arder. Depois eles falam isso, né? Que eles sentiam arder nos corações quando ele falava as palavras. Sim. Esse arder, Jesus estava falando de quê? De profecias. Profecias que se cumpriram e que eles não estavam percebendo. E quando ele parte o pão, dá graças ali, eles veem a semelhança e a palavra fala que abriu-se-lhe os olhos. Isso. Quer ver? Deixa eu ver aqui É se eu Lucas acho 24. rapidamente. É isso mesmo. Lucas 24. Abriram-se os olhos. Verso 31. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram que era ele e desapareceu-lhes. Aí eu pergunto, eles eram cegos? Não, eles enxergavam. Mas por que a palavra fala abriram-se-lhes os olhos? Porque está falando de um entendimento espiritual, de um alcance além do que se vê. É por isso que Paulo fala, né? As coisas que o olho não viu, né? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Jesus tinha algo preparado ali para Cleopas e aquele outro também que a Bíblia acho que não cita aqui o nome, né? E o Senhor então se dá a conhecer. Eles tiveram ali realmente um encontro com Jesus, né? Tiveram um encontro e voltaram para Jerusalém. Ora, eles estavam se distanciando, mas agora eles voltam à comunhão, voltam para cumprir a orientação do Senhor, permanecer em Jerusalém, ficar em Jerusalém. Então é bom que a gente alcance os mistérios, que são mensagens ocultas que Deus revela. Então, queridos, creia, há revelação sim, Deus revela mistérios, segredos. Paulo aqui, ele não cessa de falar isso. Existe aqui umas 25, mais ou menos, passagens que falam sobre mistérios que Deus revela e mostra que há uma mensagem além para aqueles que amam o Senhor. Oculta aos olhos de muitos, do homem natural. Mas para aqueles que servem a Deus, são fiéis, Deus tem esse segredo, esses mistérios. E quando o pastor falou ali, que o pastor Sérgio falou ali da característica, da aparência dos galileus ali, em Isaías 53, fala como era o Senhor Jesus. Era como raiz de uma terra seca e não víamos nenhuma beleza, nenhuma formosura para quem que eu desenha desejasse. bem pode escrever ali o retrato. Não Só é? acompanhar ali o retrato. Exatamente. Retrato falado. E por exemplo, um mistério. Eu estava conversando com um colega, amigo meu, e ele disse assim, Kleber, o meu desejo, sabe como é o maior sonho? Esse amigo meu falou. Meu maior sonho é estar aqui, olhando para o céu, e de repente o céu se abrir. E aí, eu vejo Jesus vindo, ele vindo na terra. Eu falei, meu irmão, se você vê Jesus vindo, é porque você ficou. Porque a Bíblia diz assim, como o relâmpago se mostra no Oriente, né, vai até o Ocidente, assim se é vindo do Filho do Homem. Está falando da volta de Jesus. A igreja, ela aguarda o arrebatamento, que a palavra arrebatamento é retirado com força.
na verdade, a palavra é rapto. É você tirado. É isso, é diferente. Arrebatamento é um evento. Volta de Jesus é outra coisa. A igreja, ela guarda o arrebatamento. É ser retirado com força. Isso aí é no abrir e fechar de olhos. Exatamente. Agora, a segunda vinda do Senhor Jesus, a palavra fala que todo olho verá. E todas as nações se lamentarão. Exatamente. Eles verão. E diz ainda a palavra que o Senhor descerá com os seus santos. A igreja. Os seus santos. Ou seja, a igreja que foi arrebatada no primeiro momento, Exatamente. que foi no abrir e fechar de olhos. Tá vendo? É a revelação da palavra, a revelação do Espírito Santo que vem sobre a palavra e nos dá esse entendimento. Ô, glória. É isso que nós estamos falando, de você, Maravilha. à luz da palavra de Deus, você ter esse conhecimento, e não conhecimento humano, interpretação humana, pastor Rodrigo. Mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Pronto. Deus. É isso, é gratuito. É o Senhor que revela. E os sinais estão aí, né? Recentemente, lá no seminário das classes, tivemos no evento Trombetas e Festas, né? Uma mensagem muito clara a respeito disso, a respeito dos sinais do Senhor ao longo dos anos, né? Em especial o toque das trombetas, né? Que foram citados, né? Então, já que entramos na experiência do arrebatamento, né? Elias, né? Ele foi arrebatado. Sim. Né? E ali, quando eles chegaram na cidade de Betel e depois de Jericó, né? Os filhos dos profetas daquela cidade chegaram até Eliseu e perguntaram, né? Sabes tu que o Senhor tomará o teu Senhor, né? Hoje de cima da tua cabeça? Né? E ele respondeu, né? Também eu sei. Né? Então, é uma revelação do Senhor. É uma experiência muito particular, né? Porque quando os filhos dos profetas vieram, né, perguntar para Eliseu, né, este momento que estava profetizado, né, o Senhor também já havia profetizado para Eliseu, na sua particularidade, na sua comunhão com o Senhor. Né? O Senhor falou uma vez, né, o Senhor chamou Elias para, né, Betel, depois chamou para Jericó, depois chamou para o Jordão, né? E ali os sinais, né, foram, né, sendo renovados, porque, né, apesar de serem pontos diferentes, né, Betel, Jericó e o Jordão, os profetas todos vieram ali naqueles momentos para apresentarem a mesma revelação, né? Eles repetiram, não sabes tu, né, que o Senhor tomará o teu Senhor por debaixo da tua cabeça. A revelação era a mesma, né? Homens diferentes, cidades diferentes, né, num percurso diferente. O projeto é o mesmo. Mas o projeto é o mesmo. Não muda. Né? A revelação do Senhor é a mesma. Né? É o que o Senhor quer fazer na vida do homem, né? E ali todos viram, como o pastor Sérgio, né? Todo olho verá, né? Então, da mesma, todos estavam ali. Depois, né, 50, né, homens, filhos dos profetas também, né? Todos viram a maneira como Elias foi tomado pelo Senhor. Isso, exatamente. Meus irmãos, são 7h18. Olha, a palavra de Paulo aqui, ele chama atenção para que os irmãos sejam maduros na fé, né? Nós falamos sobre isso, sobre essa maturidade, ser maduros na fé, não meninos inconstantes, como aqui aqui em Coríntios, né? Os irmãos, havia essa divisão, essa imaturidade por meio do orgulho, a divisão. Não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou da igreja do pastor Rodrigo, não, eu sou da igreja do pastor Sérgio que é melhor. Não, gente, é isso que Paulo está falando. Gente, vocês estão preocupados com isso? Coisas maravilhosas, ocultas, que Deus quer revelar, quer mostrar. Vocês ficam perdendo tempo com bobagem. É isso que ele está falando. Como hoje, em 2023, nós vemos verdadeiros absurdos na internet. Essa semana eu estava conversando com os companheiros, né? Ali onde nós congregamos, num raio de 50 metros, tem 5 igrejas. Né? A mensagem todos têm. Sim. Não é isso? Sim. O que nos... Né? Podemos ser diferentes em quê, né? Qual que é o diferencial entre um e outro, né? Para nós, o nosso desejo é que o nosso diferencial seja a presença do Espírito Santo, a revelação, o culto revelado, né? O Senhor mostrando o culto, né? O Senhor mostrando a necessidade daquele que entrará na casa do Senhor, o louvor revelado, né? Esse é o nosso anseio, é alcançar esta medida, né? Para que nós possamos, né, sermos identificados como aqueles que foram iluminados pelo Senhor,
para realizar, para fazer parte desta obra, né? Não estamos concorrendo com ninguém, mas a nossa busca, né? O nosso objetivo, não é, diário, é para que o nosso culto, né, tenha esses elementos, né? E assim, não é, com a sabedoria de Deus presente, possamos alcançar o profético de Deus. Isso é uma coisa até engraçada. Vou comentar aqui. Paulo escreveu na igreja de Corinto para mostrar para os irmãos, para ajudá-los com as suas dúvidas, porque eram crentes recentes. A maioria deles eram crentes recentes. Então eles tinham um problema de condutas, de hábitos, né? E Paulo fala sobre isso. E esses dias agora, eu falo tem uns 3, 4 meses atrás, eu fui na casa do irmão, e quando eu cheguei na casa do irmão, ele tava um chinelo lá virado. Aí, o chinelo virado, aí o irmão falou: deixa eu desvirar esse chinelo aqui, porque dá azar. Meu Deus do céu. Eu acho que ele estava brincando. Não é possível uma coisa dessa. Então, são práticas, costumes, sabe? Isso não passa de superstição, pelo amor de Deus. E por isso que Paulo fala: olha, por que vocês são tão meninos? Meu Deus, eu quero passar um alimento sólido. Vocês estão tomando leite ainda? Meu Deus do céu. Aí Paulo, por isso que ele escreve a Coríntios, na igreja de Corinto, porque ainda, alguns irmãos ainda tinham esses hábitos de outrora, tradição, palavrear, vocabulário, essas coisas. Paulo fala sobre dissensões, né? Dissensões, meu Deus. Enfim, então Paulo escreve a carta aos Coríntios para que eles pudessem estarem fortalecidos com a palavra de Deus, com a revelação, com aquilo que Deus tem de mais precioso, né? E para que, certa vez o Senhor estava falando com os fariseus, falou assim: eu vim para que aqueles que vejam, não veem, e aqueles que não veem, vejam. E o Senhor falava isso. E um dos fariseus falou assim: mas você está falando que nós não estamos vendo? Nós estamos vendo, sim. E o Senhor falou: olha, porque vocês estão falando que veem e não obedecem, não estão enxergando, o vosso pecado permanece. Então, há muito além da letra. Há muito além da letra. E como é que a gente enxerga isso? Através da revelação do Espírito Santo. Porque o Espírito penetra todas as coisas. Pronto. É isso. 7h22. Vamos louvar o Senhor. Daqui a pouco a gente volta e o pastor Rodrigo vai estar orando aqui pelos nossos irmãos. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E apresentamos desta hora diante do Senhor nosso irmão Arthur, que está aniversariando neste dia. Amém, que as bênçãos do Senhor se renovem, aleluia, durante Senhor, essa nova etapa da sua vida, e que ele seja, Senhor, conduzido por Ti para alcançar medidas ainda maiores a respeito do Teu projeto. Amém, Senhor. Também oramos, Senhor, pela saúde da nossa irmã Sueli, a irmã Ana, o irmão César, o irmão Alvandro. Senhor, pelo estender das Tuas mãos nesse dia, a irmã Juraci, a irmã Terezinha, da Igreja do Solar, Senhor, a irmã Maria, a irmã Cidinha. Senhor, abençoa o Teu povo nesta hora. Tu bem sabes das muitas necessidades, mas todos a cada dia têm depositado a sua confiança no Senhor. Por isso, honra o Teu povo nesta hora, nesse dia, abrindo portas e estabelecendo novas experiências. Nós oramos, Te bendizendo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, são 7h28, 7h28, ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Quero agradecer imensamente a vinda dos pastores aqui, pastor Sérgio Gastaldi, pastor Walter Plácido, pastor Ronieri Novaes e o pastor Rodrigo Marques, além do pastor Humberto Ferreira, que hoje está de folga, né? Está viajando, está no sul. Está participando, mandou uma foto aqui. Mandou a foto. Aí ele e a irmã Lurdinha estão participando, estão viajando, né? No sul do país. E já estamos com saudades do nosso querido pastor, da irmã Lurdinha também. Queridos, são 7h28. Quero agradecer aos irmãos que estão acompanhando nossa programação pela TV Manaim, canal 126. Também os irmãos que estão pela Sky Livre. Também a você que está em 100,3 FM em todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira, você pelo aplicativo celular, pela Rede Mundial de Computadores. Aliás, quem está acompanhando a nossa programação hoje, lá de Portugal, é o nosso pastor Manuel Bento. Viajou, né? Foi ver o filho, ver o neto, tá lá em Portugal, do outro lado do Atlântico, mas tá ouvindo a gente. Um abraço ao nosso querido irmão, o irmão Jefferson, casado com a irmã Kátia, também tem lá em Portugal, saudade dos companheiros, tá bom? Bom,
nós vamos então agora dividir a rede. Você que está acompanhando pela TV Manaim vai ficar com a programação da TV Manaim. E você que quer ou deseja estar conosco, continuar conosco, você fica conosco aqui na Rádio Manaim, aqui por aplicativo celular, pela rede mundial de computadores. E nós vamos seguir aqui a programação local pela rádio e você fica com a TV Manaim, canal 126 pela Parabólica. A paz do Senhor.